Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou, numa votação simbólica, a punição para as pessoas que cometerem algum tipo de corrupção. E quais são os casos que estariam envolvidos aí para esses infratores que desviarem dinheiro público e eles precisarão ressarcir o Estado em dinheiro? E quais seriam os crimes que estão relacionados nessa votação simbólica? Seria o peculato, que é a apropriação de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular por um funcionário público, ou também em caso de inserção de dados falsos, concussão, que seria a chamada rachadinha também, e a corrupção passiva. De que maneira que vocês entendem essa proposta que pode trazer essa punição nestes casos de corrupção, hein, Gustavo Segré? Para mim não resolve, deveria ser colocado uma lei de crime hediondo, igual a corrupção é crime hediondo, porque o dinheiro público roubado por qualquer agente público ou privado, ele está tirando dinheiro da educação, dinheiro da saúde, dinheiro da segurança. Então deveria ter uma pena muito mais dura, não apenas devolver o dobro. Porque aí vem a mesma coisa que a sonegação fiscal. Se a pessoa entrou na sonegação, vai tentar sonegar o máximo possível, porque se ela for pego, de repente foi pega por uma sonegação, duas, e fica com o resto do dinheiro do outro. Mesma coisa com corrupção. Quando tem um caso de corrupção de um cara que está cansado de roubar, se ele for pego por uma, vai devolver o dobro, mas vai ficar um monte de dinheiro de outros casos de corrupção que não foi pego. Então, tem que ter uma pena muito grave para que a pessoa que está duvidando se compensa ou não, resolva que não compensa. Então, como não compensa, eu não fico roubando. Deveria ser uma questão de valores, mas aí tem uma questão de educação, de família, de DNA, não sei, mas para mim a pena não basta simplesmente com ter devolver o dobro. Não, coloca, por exemplo, o cabelo pintado de por vida para saber que esse cara é um corrupto. Porque... Segredo. Mas de alguma maneira, isso vai demonstrar que a sociedade inteira vai saber que esse cara é um corrupto. E aí evita que seja, porque corrupção é uma coisa grave. E aqui no Brasil, se você conhece alguém, de repente, pode corromper que depois a coisa passa, esquece, não tem problema. Então... tem que ter penas mais duras. Na minha opinião, tem que ter pena mais dura. Ô, Dávila, eu vi que você se manifestou meio de uma maneira crítica aí no momento em que eu estava contando aqui para nossa audiência sobre essa proposta. Por quê? Bom, o Brasil subiu 10 pontos no ranking de percepção de corrupção no mundo. O Brasil continua crescendo no ranking de corrupção e está entre os países mais corruptos, entre os emergentes. Então não é uma lei que vai resolver isso. O que precisa resolver é combater a impunidade. Porque é a impunidade que vai fazer com que diminua a corrupção. E a gente sempre vai pelo caminho, é o atalho. Chegar a dar uma canetada, criar uma lei achando que se quem for pego em corrupção paga o dobro, o problema é quem é pego? Só magrinho. Só pequenininho. Aliás, e quando é pego, como foi pego no caso da Lava Jato, depois de um tempo, não é bem corrupção isso aí, não pode. É uma coisa inacreditável. Então, assim, é ridículo o Brasil aprovar uma lei para dizer que vai dobrar a pena para o corrupto, enquanto não resolve o problema estrutural da corrupção no Brasil. Você tem que resolver o problema estrutural. Tem que combater a impunidade, tem que fazer a justiça funcionar. Se fizer isso, a corrupção cai. Agora, achar que você vai resolver a questão da corrupção aprovando um projeto de lei que vai dobrar a pena de quem é corrupto é brincadeira. É uma coisa que não faz o menor sentido e não trata com a gravidade que é a corrupção, que vem esgarçando a credibilidade das instituições, vem desmoralizando a política e vem mostrando que o Brasil é sim um dos campeões mundiais de impunidade, porque vale a pena ser corrupto no país. É uma vergonha. Então vamos tratar das questões estruturais e parar com essas leis cosméticas que não servem para absolutamente nada. 5h28, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Piperno, você entende que essa seja uma lei cosmética ou é preciso partir de algum ponto? Isso é mais um arrobo demagógico, um impulso demagógico lá de alguém. Imagina, lei já tem bastante, tem um monte para tudo, rigorosamente tudo. Aliás, às vezes tem até leis que se sobrepõem para a mesma matéria. Não adianta nada também, se aplica a pena depois a pessoa não paga. Lógico. Agora, veja, o Brasil é um país essencialmente corrupto. Aliás, falamos isso ontem aqui com a FIF, né? Porque, puxa vida, secretário, mas olha, no Brasil acontece isso há tanto tempo. Por quê? Porque no Brasil sempre houve corrupção. Então, veja, o Brasil foi o último país aqui da América do Sul, por exemplo, que acabou com escravidão. Então, olha o brasileiro que foi se formando ao longo do tempo. O Brasil sempre foi corrupto em tudo, em todas as suas esferas. Aí o Brasil
assim, rouba, e por outro lado faz lei, um monte. E não cumpre nada. Ué, então agora vai alguém lá, algum maluco lá fala, puxa vida, então vamos agora inventar uma lei aqui para dobrar as multas e tal. E é muito curioso isso, quer dizer, então quer dizer que o corrupto vai devolver em dobro, mas ele vai continuar solto, por exemplo? Então, eu gostaria de saber disso. Você acha que vai deixar de roubar porque agora vai ter que pagar o dobro? O corrupto vai fazer Até agora a quantidade de devolução não impediu ninguém de cometer corrupção nesse país, né? Fala, Gani. Evandro, você sabe que tem 3 vai cometer head. Não, ele vai fazer Head de corrupção. Se eu for pego, então eu vou roubar mais. Seguro essa questão. Se eu for pego, pega um pouquinho. Head é quando você procura um meio de proteção do seu investimento. Fala, Gani. Não, você sabe que tem 3 vícios nesse país. O primeiro é que você controla o preço na canetada. O segundo é que o governo tem dinheiro abundante para fazer o que ele quiser, o orçamento dele é infinito. E o terceiro é esse, que lei vai resolver o problema. Vamos criar mais uma lei que vai resolver o problema. Lei já tem aos montes, como bem colocou aqui o Piperno. O ponto é a aplicação da lei. Quando se aplica a lei, independentemente se é um empresário, se é um político, se é um cidadão comum, o país vai para frente. Ora, não foi assim durante o mensalão, um julgamento exemplar por parte do Supremo Tribunal Federal. É verdade que depois recorreram ao próprio Supremo, algumas penas ali foram abrandadas. Não foi assim também na Lava Jato e depois, numa decisão monocrática, os acordos de leniência, toda aquela multa que as empresas deveriam pagar foram anuladas. Então, lei tem. O grande problema desse país é o cumprimento da lei. Quando não se cumpre a lei, você abre o precedente para impunidade, que aí é o prato cheio para o corrupto cometer mais corrupção e fazer esse head da corrupção. Fábio Piperno. Quantos presos hoje tem por corrupção? Hoje. Quantos presos tem hoje por corrupção? Não tem. Então, pode colocar a multa que quiser. O pessoal da Rádio Está de Volta, a gente está discutindo aqui um projeto que foi apresentado ali no Senado para fazer com que pessoas que cometam crimes de corrupção devolvam em dobro o dinheiro ao Estado. O dinheiro que desviaram, seja por meio de rachadinha, seja por meio de apropriação indébita, seja por meio de corrupção passiva. E aí os nossos comentaristas estão trazendo aqui a análise deles no sentido de que não adianta nada você trazer essas mais leis que de alguma forma façam ou levem à necessidade de uma devolução se você não aprofundar a punição contra essas pessoas para que, de fato, elas sejam impedidas ou pensem antes de cometer a corrupção num país que é tão conhecido por esse crime, né? Fala, Fábio Piperno, para a gente arrematar. Você quer um exemplo muito prático disso. Em 1987, o jornalista Jânio de Freitas acabou executando um dos mais belos trabalhos do jornalismo brasileiro quando ele revelou lá as cartas marcadas da construção da ferrovia Norte-Sul. Uma obra que demorou 35 anos para ficar pronto. Então, o que ele fez? Ele antecipou os vencedores, colocando um anúncio cifrado no jornal Folha de São Paulo. Pergunta, alguém foi punido? Alguma daquelas construtoras, alguma daquelas empreiteiras que fizeram o acerto, alguma delas foi punida? Alguma autoridade foi punida? Não. Passou o tempo. Em 2010, de novo o jornal Folha de São Paulo usou mais ou menos o mesmo recurso de colocar um anúncio cifrado para antecipar os vencedores de uma concorrência feita para a construção da linha verde do metrô de São Paulo. E entre esses vencedores de 2010 estavam alguns daqueles de 1987. Pergunta, algum daqueles de 2010 foi punido? Não. Então, aí o que eles fizeram? Não, vamos investigar isso melhor. 6 meses depois, a obra foi retomada com as mesmas empresas. Então, precisa mais lei? Obviamente não. Agora eles querem debater com a profundidade que é necessária? Também parece que obviamente não.